Você está escutando mais um CDQ Cast. Tudo o que acontece nos eventos da Casa dos Quadrinhos, você escuta aqui. Oi, gente, boa tarde. A gente vai abrir a sessão de debate sobre inteligência artificial, né? Eu estou aqui com a Si. Quer se apresentar, Si? Tá bom. Boa tarde, pessoal. A Si Galvão, Piragiba aqui, já sou velho no evento. Sou ilustrador do jornal Tempo, Super, faço parte de alguns trabalhos com todo mundo da mesa aqui. Quadrinhos internacional, ilustração internacional também. Né? Fanático torcedor do Atlético Mineiro, fanático do Zack Snyder também. E aí nós vamos falar aqui de inteligência artificial e como funciona nos quadrinhos e como funciona nas artes digitais hoje. Também estou aqui com o Cris Seixas. Eu sou Cristiano Seixas, roteirista e diretor de criação, trabalho na Casa Quadrinhos, no Ghost Jack Studios, com animação, quadrinhos e novas mídias. Eu gosto de falar que eu trabalho com transmídia, que é criar personagens de universo para mídias diversas, que é o que eu mais gosto de fazer no dia a dia. E eu gosto de falar também, antes da gente começar a entrar em inteligência artificial mesmo, porque eu e o Newton, a gente tem debatido muito sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar com vários artistas, trabalhar em equipe, pensar com os artistas. Eu acho que essa é a minha profissão, trabalhar junto com outras pessoas de criação. Olá, pessoal, eu sou o Newton Nitro, tio Nitro. Eu sou roteirista, escritor, ilustrador, já fui ilustrador também. E sempre comecei a produzir conteúdo de quadrinho e de texto, de tudo, com o Cristiano lá nos anos 80. Então, a gente caminha mais ou menos meio junto aí. Eu também tenho uma carreira na parte de RPG, com alguns livros publicados e tal, o pessoal conhece bastante. E lá no Ghost Jack, né, no estúdio Ghost Jack, eu trabalho como roteirista e meio que diretor de criação também, né, assim, mais ou menos, e faço também concepção de projeto. E uma das minhas especialidades é concepção de projeto, criação de mundo e desenvolvimento de transmídia também, de como é que a gente trabalha um projeto para game, para quadrinho, para jogo de tabuleiro, jogo de carta, né? Então essa é uma área que a gente trabalha também. Então é bombril, sou meio bombril, assim. Então, eu queria começar perguntando para vocês qual que é a impressão inicial que vocês têm desse surgimento dessas inteligências artificiais, ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Como é que vocês estão vendo essa revolução que está acontecendo agora? Bom, para minha geração não é nenhuma novidade e eu realmente estou surpreso com o quanto que todo mundo está aterrorizado com esse tipo de coisa. Porque o grande problema da inteligência artificial tem sido a apropriação indevida de imagens e obras, né, com o intuito de fazer uma outra forma de obra. E também o fato da tecnologia chegar e ser de tão fácil acesso e de tão rápida disseminação, que deixou muitos artistas, né, aquela figura que trabalhava sozinho no estúdio, de cabelo em pé, com o resultado que eu costumo dizer Boss Logic, que costuma surgir dos Midjourneys da vida. Mas, pra mim, é mais uma página na história, né? Tipo, o povo sabe, eu sou formado, como alguns aqui da sala, dentro das artes plásticas. A gente sabe que isso acontece na história da arte durante muitos. Por exemplo, tipo, no início do século XX, né, a gente estuda que o Picasso utilizou jornais para poder fazer algumas obras de arte. E a partir desse momento começou a discutir esse papo da apropriação. Então aí nós tivemos aí vários movimentos artísticos, o cubismo, né, tipo o dadaísmo, muitos desconstrutivismo em torno disso, de que os ready-mades do Duchamp são uma versão mais famosa, de que dá a prerrogativa para o artista de se apropriar de arte e de imagens para poder deslocar aquilo do seu significado inicial e fazer a sua própria arte. A questão do Midjourney é a seguinte:
assim, na década de 90 surgiu o Photoshop. Para quem não sabe, o Midjourney é um dos aplicativos que cria mais controvérsia sobre a autoria da arte ou não. Foi o que surgiu as imagens do Trump sendo preso, que todo mundo achou que era verdadeiro. E aí descobriram isso. Então, assim, mas o Midjourney é só um de vários. A questão é o que ele faz com as imagens, né? Quando surgiu o Photoshop, na década de 90, surgiu a técnica que a gente chama de photobashing, que é quando os ArtStations, os BossLogics, assim, deslancharam no mercado da internet. Porque era justamente isso, modelagem de imagens para poder fazer uma outra imagem que é sua. Então a minha geração aqui doutrinou o algoritmo a ser o que ele é hoje. E agora o algoritmo aprendeu, se tornou um ótimo aluno e faz praticamente que sozinho. Então, assim, para mim é mais uma página e é mais uma ferramenta. Agora, existe a questão da apropriação indevida da imagem, que é fato. Se você pegar uma imagem que tem direito autoral e ela está suscetível a judicialização, processos, etc. Só que aí eu diria que o artista não fez o trabalho dele direito, porque o trabalho dele, quando se apropria de uma imagem, é um deslocamento. Ela não pode ter o mesmo sentido, a mesma aplicação da imagem original. Aí ela não se torna uma imagem do artista, ela se torna outra coisa. Então aí realmente, tipo, se você não faz o serviço direito, BossLogic, o trabalho dele não seria viável, porque ele não estaria fazendo o trabalho dele direito, mas ele faz o trabalho dele direito. É uma base para outra imagem que ele pode usar comercialmente. Então, Não, eu vou completar em cima do que você falou, porque eu sei que o Newton tem muita coisa em cima disso também. A pop art é a coisa mais óbvia também, né? Assim, que pegava a arte de outro artista de quadrinho, super ampliava, repintava, e o artista original de quadrinho não viu nada. O Lichtenstein, né, a família do Lichtenstein é ultra trilhardário, aquele quadrinho ampliado lá atrás não recebeu nada, não. Então, assim, é uma longa controvérsia em cima disso. Então, eu acho que esse deslocamento, essa reaplicação, como você vai usar isso no seu projeto, acho que é o ponto crucial. E eu só queria dar 2 exemplos pessoais, que é isso que você falou, que a gente só está acelerando um processo que já vem acontecendo. Aí eu acho que o Newton pode entrar mais. Por exemplo, quando a época que eu mexia com banda e com música, e eu e o Henrique, a gente começou a trabalhar com música industrial, com um sampler eletrônico, gravar coisas e passar para o sampler. A maioria das bandas de rock, amiga nossa, criticavam a gente bastante. Criticava por estar usando sampler e efeito, pegar a guitarra, às vezes sobrepor vários pedais de efeitos num instrumento diferente, pegar aparelho que é feito para um instrumento, passar para outro instrumento. Isso é uma bobagem hoje em dia, isso que eu estou falando é uma bobagem. Na época que a gente fez isso no começo dos anos 90, a gente era chamado de não músico, que a gente fazia colagem de outras coisas, não fazia música de verdade, tá? Isso com a música. Aí volta no ponto do Assi. Quando eu comecei a mexer no Photoshop 2.5, o primeiro a ter layer, camada, que não existia nem camada em Photoshop, tá? E a gente fez uma exposição em Ouro Preto, o pessoal de Ouro Preto riu da gente. Chegou e falou que a gente fazia colagem de revista no computador, tá? Esse povo aí fica fazendo colagem de foto de revista no computador, porque você tinha que escanear, né? Não tinha Google. Tinha que escanear, ou igual a gente fazia, fotografar tudo, fazer as máscaras, fazer e montar tudo no braço. Para o pessoal do Photoshop de hoje, isso que eu faço é arte pura. Assim, você tem que fazer todas as fotos, recortar todas as fotos, pensar na composição de todas as fotos, montar. Na época, a gente era ridicularizado do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que tem que pensar como ferramenta. E uma última coisa antes de passar para o meu também. Equipe versus artistas individuais. Eu acho que é aí que é uma base, ainda mais que a gente está num evento com tantos artistas autorais, acho que é uma base muito importante da conversa. A gente esteve conversando até com o Jean aqui também, porque o Nilton está pensando muito de amigos do nosso trabalho Studio Game. O pessoal que trabalha no Studio Game não tá nem aí, cara. Eles estão pegando a inteligência artificial e setando, mandando ver no dia a dia de trabalho, concept art, cenário, nave, arma, usa pra valer. E aí depois chega o que o Assi falou. Qual que é o conceito desse game? Qual que é a proposta desse game? A gente vai pegar essa arte e usar pra quê? Como que ela vai passar a ser do próprio universo? Como que vai passar a ser da própria marca? Então, Studio Game e animação, cara, isso eu não tô entrando nem em outras áreas, né? Não estou entrando em outras áreas, música, dublagem, área financeira, engenharia, arquitetura está caindo de cabo. Arquiteto está tendo muita briga entre arquitetos em cima disso.
Tá? Então, assim, a gente está vivendo isso entre nós, mas na arquitetura isso está super pesado, a conversa lá entre eles. Então, assim, essas ferramentas não vão deixar de evoluir. Então, assim, essa discussão de diretoral é uma, essa discussão de ferramenta é outra, e a educação está no meio de tudo isso, que é um ponto que eu queria puxar para o Milton, que é o que ele estava colocando para mim antes de vir para o bate-papo. Então, bem, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a visão artística, o papel do artista na cultura humana vai continuar existindo. Nenhum computador vai eliminar a necessidade de um artista, tá? E eu estou usando artista englobando todas as formas de expressão artística, tá? Então isso não vai acontecer, só se os artistas deixarem isso acontecer. Então, primeiro, sempre vai ser necessário ter uma criatividade, uma visão artística única. Nenhum algoritmo, nenhuma inteligência artificial, e eu pesquiso muito inteligência artificial, é incapaz de ter uma criatividade e visão artística única, porque ele não é humano, não vive a experiência de ser humano. Ele não sabe as dores, ele não consegue se comunicar, porque não tem jeito, ele pode simular, mas ele nunca vai ser. Expressão emocional profunda. Uma arte feita por algoritmo, ela não vai passar essa expressão emocional profunda sozinha. Ela vai precisar de um artista pegar essa arte e transformá-la dentro de um contexto artístico, seja ele qual for. Isso é o que a gente aprendeu com os artistas contemporâneos. Uma lata de sopa de tomate é só uma lata de sopa de tomate. Mas o Andy Warhol viu aquela lata, teve uma visão criativa, se conectou com o tempo dele, se conectou com o inconsciente coletivo da época, criou uma obra que é uma crítica ao capitalismo naquela situação, a superficialidade, a replicação da mesma imagem, e gerou um efeito artístico poderosíssimo. Ou seja, inclusive o Andy Warhol era um cara que ele não tinha capacidade de desenhar. Ele mesmo falava disso, eu não sei desenhar. E é um dos maiores artistas do século XX, influente até hoje. Então o artista sempre vai existir, não importa o meio, não importa como é a criação da arte, tá? Então isso é uma coisa que eu queria colocar antes de a gente falar sobre esse lance do AI, tanto no ChatGPT e dessas coisas. Você vai precisar do artista humano para fazer experimentação, para fazer inovação artística, para poder recontextualizar uma obra, tá? Você vai precisar do artista para ter curadoria. Só um artista consegue ver o que presta, o que não presta, o que é bom, o que mexe, o que não mexe, porque ele tem uma sensibilidade aguçada. Se ele desenvolver essa sensibilidade, se ele desenvolver esse conhecimento, então o artista sempre vai existir. Tá? Isso é o que eu acredito e que eu acho que é o que vai acontecer. Agora, em relação ao AI, eu imagino o AI, eu vejo o AI como mais uma ferramenta que a gente tem no nosso arsenal artístico para produzir novas obras. Obras que podem ser, com essas ferramentas, muito mais sofisticadas do que as obras dos períodos anteriores, porque é isso que as ferramentas fazem. Elas te dão novos campos de atuação, novos campos de desenvolvimento. Onde antigamente um artista só faria uma ilustração, hoje ele pode fazer ele pode desenvolver um filme com base em uma ilustração. Ele pode desenvolver toda uma concept art para todo um universo ficcional, onde antes ele poderia fazer apenas uma ilustração. Ou ele teria todo o universo ficcional na sua cabeça, mas sem ferramentas para desenvolver visualmente ou até visualizar novas ideias dentro daquele universo ficcional que ele está dentro da cabeça dele. Principalmente se ele é um artista de periferia, de Brasil, de interiorzão do Brasil, sem acesso a estúdios de Hollywood com 600 artistas para fazer concept art. Esse artista sozinho no interior lá de Minas Gerais,
Ele pode conceber todo um universo ficcional a nível de Hollywood, com uma ferramenta que é gratuita. Ou seja, você não vai usar uma coisa dessa, uma ferramenta dessa que pode expandir o seu alcance artístico. Claro que você deve usar, você deve incorporar isso para quê? Para você se fazer relevante nesse novo cenário. Não é que um algoritmo vai surgir que vai tirar a figura do artista. Não, a gente tem exemplos o tempo todo disso, né? Então eu queria só fazer essa colocação, né? A gente está começando. Como que a gente pode usar essas ferramentas? Você pode usar de explorar ideias, de referência. Que nem eu estava conversando, né, com o Cristiano, com o pessoal. A gente dos anos 90, quando a gente trabalhava ilustração, o que a gente fazia? Tinha que comprar um monte de revista Veja, revista 4 rodas, pegar a fita de videocassete, parar o filme numa hora para poder desenhar uma imagem, para desenhar, pegar uma visão, um helicóptero que cai, compra brinquedinho de helicóptero para ter de referência, né? Anos 2000, Google Images, amigo de todo mundo baixando imagem até dizer chega, batendo foto digital na rua que antes não tinha, a gente batia foto em revelar, era caro pra caramba. E hoje, você está trabalhando um projeto, você pode pegar uma dessas ferramentas da vida e gerar um monte de imagem em cima daquele projeto, imagens complexas, visão de drone, visão não sei o que dá distorção visual, que dá luz para todo lado. Você pode fazer, eu quero ver Belo Horizonte num filtro verde com uns monstros tentacular saindo do Praça da Liberdade. Hoje você pode pegar referência disso para criar a sua visão artística, para você desenhar a sua versão daquilo. Por que não pode fazer isso, gente? É lógico que pode, e tá todo mundo fazendo, o pessoal só não fala porque tem vergonha, porque a gente ainda está nessa fase de transição. É isso que eu acho, tá? Então é isso. Use como uma arma para você se manter relevante nos dias de hoje. E, cara, o céu é o limite. Começa a pensar em projeto. Aquilo que está na sua cabeça, tem tanto tempo eu queria fazer um filme de ficção científica que misturasse isso, aquilo. Agora você pode ver a coisa. E outra coisa, só para terminar, uma das coisas que eu acho mais fantásticas nessas ferramentas é que quando você realiza as imagens que estão na sua cabeça através do prompt, outras ideias vão surgindo, a coisa se desenvolve para outros caminhos. Então é como se você tivesse a materialização da sua imaginação. Então você tem uma visão melhor do seu projeto artístico, entendeu? E tendo essa visão melhor, você vai ter vai te dar um mapa para onde que você vai fazer. Agora, a sua visão é sua visão, a sua curadoria é sua, a sua marca é que você que vai ter que dar ali, né? Então é isso aí. Então, vocês acham que dentro do quadrinho dá também para usar a inteligência artificial como essa ferramenta de inicial mesmo? Ou teve um cara também que montou toda uma história em quadrinhos baseada com inteligência artificial? Vocês acham que isso dá mesmo a ele uma autoria? Ele é um autor usando essa inteligência? Como é que vocês veem essa parte? Eu vou querer escutar do AC que está produzindo, mas eu queria falar a experiência nossa mesmo, né, que trabalha também em escola e tudo. Todas essas ferramentas vão evoluindo e elas, por mais seja falado, elas têm várias limitações, tá? Então, para fazer quadrinho tem uma coisa que todo bom quadrinista sabe, que chama-se narrativa visual consistente. Os personagens têm que ser consistentes, as poses têm que ter consistência, seus enquadramentos, a forma de um quadrinho para outro quadrinho, a câmera movendo de um lugar para outro, você contando uma história em imagens. A inteligência artificial ainda é muito ruim para isso, tá? Então não idealiza ou critica ou já sai passando rasteiro ou descarta sem conhecer.
ela tem várias coisas excelentes que você já pode usar de base para história em quadrinho, né? Nós estamos entrando agora em história em quadrinho especificamente, tá? Por exemplo, mesmo se for usar o ChatGPT para roteiro, que é lógico que a gente já testou, você tem que pegar aquilo tudo ali e adaptar aquilo tudo para o seu conceito que o Newton está falando, na sua curadoria. Nenhum desses programas, eu acho que é aí que vem muita crítica, e essas críticas estão super corretas, é o uso direto da ferramenta. É igual você pegar um template que já vem no Photoshop e usar e falar que é seu. Entendeu? E isso é que eu acho que está causando muita confusão. Você põe o prompt lá, pega o prompt e assina como se fosse Cristiano Seixas prompt. Não é, cara. Em cima daquilo ali é que você vai ter a sua direção de arte, o seu trabalho, a sua curadoria. Então, antes de eu passar para assim, tem um outro ponto muito importante, que aí eu vou defender a existência da escola de arte, dependendo se é o caso quadrinho ou qualquer uma outra, escola online, o que quer que seja. Você pode estar com essa ferramenta. Se você não tem noção de anatomia, luz e sombra, cor, composição, perspectiva, interação entre personagens, escala entre personagens, tipos físicos, se você não tem noção real de como é que você usa essa coisa na sua mão, você vai fazer uma merda de inteligência artificial. Todo mundo vai ver lá os 30 e tantos dedos, a luz errada, os negócios tudo esquisito. Você tem que saber o seu trabalho. Se você é escritor, o Newton depois vai falar sobre isso também, roteiro para quadrinho. Cara, você tem que saber fazer roteiro em quadrinho. Se é ChatGPT, máquina de escrever, no celular, no áudio, transcrevendo, não interessa. Você tem que saber como fazer um roteiro de quadrinho, como montar os arcos dos personagens, a interação dos personagens. Isso é o que o Newton falou. A gente está exponenciando as ferramentas. Mas não adianta nada você ter uma enxada se você não sabe usar a enxada. Continua sendo uma enxada lá parada na parede. Entendeu? Então, assim, o último ponto para passar para si é o que o Assir falou. Se você não sabe, não tem a menor ideia quem que é Matisse, Monet, Duchamp, uma base que você tem de história da arte, mínima, Renascimento, o que quer que seja, como é que você vai usar a inteligência artificial para a arte da forma correta? Você não sabe nem o que você vai pedir, cara. Entendeu? Não, eu quero um plano médio, num clima renascentista. Você não vai saber nem fazer as perguntas da forma correta. Então você precisa ter esse conhecimento de história da arte contemporânea. Você continua tendo que ter essa base do mesmo jeito. A ferramenta não vai ser um masterclass para te ensinar isso antes de você fazer o prompt. Você tem que saber isso antes de ir atrás. E aí, né, que eu acho que a educação continua sendo necessária do mesmo jeito. O que o Newton falou que é muito importante, a ferramenta vai acelerar o seu cérebro, vai jogar na sua cara muita coisa que tem na cabeça e ainda te jogar ideias de volta. Então, é aí que eu acho que é a coisa. Agora, chegar e falar assim, o cara fez o quadrinho todo de inteligência artificial, eu tenho certeza que é ruim. Qualquer um que estiver aqui, me mostra no celular dele. Se o cara usou direto o prompt, colou direto o prompt, não ficou bom. Eu dou certeza. Quanto tempo a gente tem aqui? Vai dar 10 minutos para as perguntas quando faltar 10 minutos. Tá, porque eu acho que assim, acelerou muito, fomos direto para os quadrinhos, mas você me desculpa, eu vou trazer um pouco mais para a questão da inteligência artificial, porque eu acho que como artista, eu sou formado mesmo em arte, tipo assim, igual o Balbi ou muitos aqui, de ficar sentado na prancheta durante 16 a 20 horas, desenvolvendo habilidade todo certo dia, todo ano. E tipo assim, o prompt não substitui esse tipo de artista, porque eu também trabalho no meu dia a dia com Midjourney, Leonard, e a minha visão que eu tenho de um tema, vamos supor, qualquer tema, tipo espancamento, um que eu tive recentemente no jornal, que é feminicídio, ou abuso de crianças, etc e tal. Lógico, o Midjourney já tem limitação. Mas, independente, o Leonardo não, mas independente disso, a visão que eu tenho, que tá aqui na minha cabeça, o Midjourney não vai dar. Não vai dar. Eu fiz 2 desafios no meu Instagram. Um era desenhar o Mr. Terrific e outro era desenhar a minha editora Flaviane. E eu usei e fiz os prompts usei em chat e tudo mais. E o meu desenho era outra visão completamente diferente de todas as 4, 5, 20 opções que o Midjourney deu. E você trabalha essa habilidade manual e artística para realizar a sua visão, que essa sua visão em 8 bilhões é inédita. O algoritmo não vai chegar nela, a não ser que você seja um artista muito superficial. A tua visão
é o seu, é a sua moeda, é o seu valor de mercado. Então, tipo, nenhuma inteligência artificial vai chegar nela. Não tem essa de tipo assim, quero que desenhar um passeio no parque com o likeness do Frazetta e etc e tal. Se você não for o Frazetta, você vai ter que aceitar o que a inteligência artificial vai te dar. Ela vai te dar 4 opções, você vai ter que escolher uma delas. E eu coloco a minha mão esquerda no fogo. Nenhuma delas é o que você imaginou como artista. A não ser que você seja um artista muito superficial. Exemplo, você pede pra mim uma cena de campo de futebol. Aí eu vou pedir pro Midjourney, eu quero extrema dinâmica, eu quero câmera de minhoca, eu quero, câmera de minhoca, pra quem não sabe, é tipo a câmera do chão que vai estar, eu quero o cara chutando a bola, igual, como se fosse super campeões, mas eu quero super realista, igual o Alex Ross. Se você trabalhar esse prompt 200 milhões de vezes, não vai ser a imagem que vai estar na tua cabeça, é melhor você sentar e desenhar. Assir, 40 anos de idade já, é melhor eu sentar e desenhar. Porque eu não vou ter essa visão da inteligência artificial. Me desculpa, mas eu não vou ter. Eu vou ter que aceitar o que ele me dá. O mesmo que vale para os quadrinhos. Eu vou ter que aceitar. Eu vou colocar as narrativas acontecendo. Ele vai colocar um quadro de situação. E eu tô te falando sério. Eu sei fazer os dois. Eu trabalho com a inteligência artificial e eu trabalho na prancheta também. Você me dá uma caneta Bic, um papel e desenho. Eu faço a minha visão ali. E eu posso entregar, por exemplo, pro Leonardo e ele finalizar a minha visão. E ele ainda vai avacalhar meu desenho. Sério, velho. Eu dei um esboço pro Leonardo pra ele poder finalizar pra mim. E eu tive que ficar 2 horas consertando. Era melhor eu ter terminado. Então, assim, o Midjourney funciona, a inteligência artificial funciona pra quem não desenha. E eu tenho produtores de empresas que eu tô trabalhando que estão muito felizes com isso, porque eles queimaram uma puta etapa, porque eles podem realizar o projeto do sonho deles ali no prompt e já ter ali, entregar pra produção e saber quanto é a sua... É verdade. O concept artist aí, vocês estão vendo aí layoffs sendo despedidas de pessoas da Ubisoft, pessoas de várias empresas, porque eles vão para a inteligência artificial. O grande produtor vai para a inteligência artificial porque ele não precisa mais do artista poder fazer essa etapa, mas ele vai precisar do artista para executar o projeto. Então, onde entra o artista disso? Eu acho que essa que é a pergunta. Eu vou ficar sem emprego? Olha, depende de onde você tá nessas... Depois que surgiu a inteligência artificial, eu tô com os trabalhos mais caros e com mais trabalhos do que antes. Entendeu? Por quê? Eles não estão atrás do resultado da inteligência artificial. Ela é superficial. Ela é clichê. Eles estão procurando a minha visão. Eles estão me contratando o Assir. Eles estão contratando a visão do artista. E eu tenho mais trabalhos hoje, depois da inteligência artificial, mais caros do que antes. Porque os produtores, os diretores de arte estão procurando um artista. E também, outra concepção brasileira que a gente tem é que todo mundo que surge como se fosse uma pintura a óleo ultra... A questão do renascentismo, né? Se não for uma pintura a óleo ultra realista, não é qualidade artística, é mentira. Se você tem, como humano, eu posso quebrar o algoritmo. Eu faço minhas inteligências artificiais, eu peço no prompt para poder copiar o meu estilo. Faça igual a Assir Galvão Piragibe. Entendeu? Se você for no prompt do meu negócio, vai estar lá assim, desenho igual... Porque eu já tenho 10, 13 anos de publicação de jornal. Eu já tô algoritmizado no Google. Mas eu quebro esse algoritmo quando eu quiser. Quando eu quiser. Eu quero o desenho do Hulk, do Clube Atlético Mineiro, feito pelo Assir. Você vai na AI, ele vai te dar 4 opções. Você vai pedir mais 4, você vai pedir mais 4, você vai pedir mais 4. Eu vou pro banheiro e faço um layout da minha opção. E eu finalizo ele 20 horas depois. Não vai ser com 30 segundos igual a inteligência artificial, verdade? Mas a minha visão não vai ser nenhuma das 20 que você tirar deles. Não vai. Fato. Então assim, onde está o valor do artista nisso? Na sua própria arte. A sua visão, o seu jeito de fazer, ele não é algoritmizável. Voltar pro caderno de esboço, voltar para a escola de arte, entendeu? Voltar a entender o que é arte. Ele citou uma porrada de movimentos artísticos que mudou a perspectiva de arte da humanidade.
Os ready-mades foi isso. Tipo assim, pegar uma coisa na rua, colocar na galeria e discutir sobre o consumismo. É muito louco isso. Isso é arte. Isso é uma visão em 8 bilhões de pessoas. Cada um com uma visão diferente. Agora, eu tenho a minha própria teoria de como quebrar o algoritmo. Eu tenho a minha própria teoria de como sobreviver numa era de inteligência artificial. E é isso. Tipo, voltar pro caderno de esboço. Publicar apenas o necessário para se vender, para aparecer no mundo. Mas guardar para você o que é especial para você, o que faz de você um artista. Caderninho de esboço, velho. Caderninho de esboço. Outra coisa, isso é fato. Esse papo de nuvem é uma metáfora. Entendeu? Tipo, existe aí... Porra, se tudo isso for pro saco, todo mundo vai voltar pra porra do caderno de esboço, velho. Tipo assim, tá sendo noticiado aí, tipo, vai ter uma tempestade solar magnética que vai bater de um jeito diferente. Se bater de um jeito diferente dentro do gabinete errado, já era internet, velho. Aí você vai voltar pro caderno de esboço, você vai voltar pro crayon, você vai voltar pro lápis. Independente se isso nunca acontecer, o que você faz dessa forma é o que você vai vender. É o que te faz diferente de todo mundo. É a sua moeda de troca com o mercado de artes. Então, assim, os artistas que fazem photobashing, esses estão bem desempregados. Não estou mentindo. Abre a internet e vê o que aconteceu na Ubisoft essa semana. Abre na internet e vê o que aconteceu nos grandes estúdios. Entendeu? Tipo, layoff atrás de layoff. Tipo, só gente sendo mandada embora. O cara que modela a imagem e que agora os caras também estão indo o quê? No Instagram, no LinkedIn, buscar arte diferente para poder direcionar toda uma produção bilionária. O estilo da Carol é completamente dela. É completamente dela. E os diretores de artes vão gastar milhões nesse estilo para poder fazer sua nova série da Netflix. Para poder ter um fantástico mundo de Gumball. Para poder ter, tipo, uma hora de aventura. Oh, alright. Desculpa, o microfone tá afastando. Olha a diferença. Mas, enfim, eu não vou repetir nada. Era isso que eu queria fazer. Eu só queria fazer uma última pergunta para vocês, que é o seguinte. Teve uma polêmica pouco tempo atrás, que o rapaz do Crônicas do Wesley, ele tá usando inteligência artificial para fazer só os cenários. E tá usando os personagens, ele mesmo faz. E aquele ritmo de publicação de Instagram. Vocês acham que esse formato híbrido de inteligência artificial com a arte do artista é válido? Não, acho totalmente válido. Acho que quem não gosta desse modelo híbrido não compra a revista dele. Ponto final, valeu outra coisa. É aquilo que eu falei, são ferramentas. O importante é o artista colocar a visão artística dele. Por que o mundo inteiro, a nerdosfera, está em estado de graça essa semana por causa do Villanova, o grande diretor Villanova, que lançou aquele filme maravilhoso, Duna 2, né? O Duna, um filme eu acho que ele custou $200 milhões, se não me engano. E um filme gigantesco, com produtor enchendo o saco do diretor, que a gente sabe como é que é trabalhar com produtor, trabalhar com projeto grande. Todo mundo enchendo o saco, todo mundo entrando, tem que vender bonequinho, tem que vender não sei o quê, e o Villanova fala assim, vai ser do meu jeito ou eu tô fora, e vocês vão dançar. E eu quero usar brutalismo, eu vou fazer minimalismo, menos é mais, eu quero desse jeito. E os produtores, não sei o que aconteceu com eles, bancaram, falaram assim, não, vamos deixar o artista. O Villanova sabe fazer concept art? Não. Ele sabe pintar? Não. Ele não sabe nada. Ele que faz ele sabe, né? Dele. Ótimo. Então, mas o que ele tem? Visão de projeto, concepção artística. Então, um artista que é foda, ele não tá nem aí a época que ele nasceu, a ferramenta que ele vai usar. Ele vai pegar. Eu, por exemplo, já tenho nostalgia das primeiras ferramentas de iArt, as ferramentas lá da década de 2018 que eu conhecia, que elas são ultra toscas. Hoje eu já olho elas com um olhar mais artístico, assim, gente. Essas deformações, eu sou meio doido, eu gosto das deformações. Quanto mais horrenda é a imagem, me dá um troço assim, fala assim, que humano faria um troço tão horrendo? Ou seja,
Se eu fosse um artista plástico desse assim, eu já pegaria aquilo, botaria num puta pôster, a imagem mais horrenda e botava no MAM. E aí eu vi. Essa é a sua visão. Exatamente, eu peguei aquilo, tropicalista, né? Assumi antropofágico e botei lá. Então, sejamos antropofágicos, entendeu? Vamos pegar isso que os gringos fizeram lá em cima, porque aqui, galera, a gente é do baixo mundo, a gente é Brasil. A gente tem que usar a nossa criatividade. É o cyberpunk. O cyberpunk original é isso. É a rua usando a alta tecnologia para os seus próprios objetivos. Então, tem que usar, cara. A ferramenta tá aí. Os gringos fizeram e a gente pega e usa contra os gringos para derrubar. Entendeu? Usar contra o sistema a ferramenta que o sistema usou para detonar a gente. Eu acho que tem que ter esse tipo de atitude. Outra coisa, só para terminar, eu tô achando uma coisa interessantíssima, que agora, isso seria a minha dica, minha sugestão para os artistas jovens, a arte manual, a saber pintar, saber desenhar, saber fazer uma escultura com a mão, saber fazer uma aquarela com a mão, entendeu? Isso vai ficar cada vez mais valioso, porque vai ter muita gente que vai abandonar, porque é difícil você ficar 7 horas, 8 horas por dia durante 20 anos para desenvolver uma habilidade manual, entendeu? Então essa arte vai ficar valiosa pra caramba. É a regra da escassez. Vocês todos acompanharam toda Exatamente. essa onda do NFT, etc e tal. Ele vende na escassez. Arte não é diferente. O seu aquarelinha do bloco é escasso, é raríssimo. É por isso que eu queria colocar um ponto muito importante para a gente não perder o todo e as partes de vista. Porque eu acho que é aí que a coisa começa, cada um tomar um rumo, né? Daqui a pouco tem as perguntas aí. O que acontece? Uma coisa é direito autoral. Isso é um assunto. Isso é um assunto. O uso da ferramenta no dia a dia para você sobreviver e trabalhar. Não tem volta. Ou você aprende a ferramenta, anda junto com a ferramenta, ou você vai ficar para trás. Terceiro assunto, o valor que vai ter a arte manual. Vai realmente valer cada vez. Você tem um original, vai ser cada vez mais valioso. Um original 1 de 1. Só existe aquilo ali, se por fogo acabou. Então esse valor vai subir cada vez mais. A gente estava feliz hoje comemorando que um artista que BH, amigo nosso, de todo mundo aqui já sabe quem ele é, ele soltou uma lista de commission lá simples, R$1.000 o desenho. A lista em menos de uma hora estava esgotada, já está preenchida. Ou seja, o cara, porque as pessoas sabem que vai ter o lápis daquele artista na casa dele e acabou. Então, eu acho que você tem que saber separar tudo isso de inteligência artificial que a gente está falando. Se você pôr tudo isso num saco só, como se fosse um assunto só, sua interpretação vai ser deturpada. Isso que o Nilton falou é sensacional. Os primeiros aplicativos que a gente testou eram horríveis, mas a gente já usava de paleta de cor, a gente já criou um projeto por ser horrível. Eu falei, vamos usar isso para criar um projeto horrível. Entendeu? Isso como conceito do projeto. Então, eu acho que a cada situação, artista que é desrespeitado, que alguém usa a imagem que é claramente baseado, tem que brigar por direito autoral, sim, tem que brigar por royalties, sim. Então, quando você vê igual, já teve caso de artista paulista, lá Senta fora... o cacete. Tem que brigar pelo direito autoral. Agora, você assim, nem vou encostar nessa ferramenta, cara... Todo mundo vai e é uma realidade. Você olha, o prédio está pegando fogo, eu nem vou lá, deixa ele pegar fogo até o final. E esse problema de direito autoral é dos gringos. Senta o cacete. Você se sentiu prejudicado pelo Midjourney? Senta o cacete, os caras estão ganhando dinheiro demais. Tem um artista de São Paulo que já viu, ele mesmo testou um prompt sem pôr o nome dele. E apareceu um negócio igual o desenho dele. Cara, tem que entrar com o processo. Sou a favor. Sim. Então, são assuntos separados. Agora, você deixar de usar a ferramenta por questão de direito autoral do outro é outra coisa. E criar e falar 100% que uma arte 100% em cima da inteligência artificial também é outro problema. Agora, deixar de usar a ferramenta, gente, aí a gente vai ficar andando em ciclos. Essa conversa se mistura os assuntos. A minha dica para quem vai usar é como eu uso. Assim, eu já sou algoritmizado.
Eu já tenho meus trabalhos na internet. Então, pra pedir pra ele fazer, eu coloco no prompt pra que copie meu estilo. Então eu ganho um ghost. Eu ganho um ghost. Então, assim, tipo, mas depois, cara, eu retrabalho aquilo. Nada que vocês estão vendo publicado meu, que eu utilizei inteligência artificial, tem trabalhos meus que você não vai saber a diferença. Você pode pegar trabalho meu de 5 anos atrás e colocar com o trabalho que eu fiz ontem. Você não vai saber a diferença. Então, assim, tipo, eu coloco no prompt a minha assinatura, justamente para evitar judicializações. Porém, o conceito básico de apropriação artística é você deslocar o objeto que você está utilizando no primeiro momento. É base, ele não é o produto final. Se for o produto final, você se fudeu. É isso. É isso. Tipo, você não quer trabalhar, velho? Pô, pelo amor de Deus. O próprio Mid Journey é isso. Metade da jornada. Mid Journey. Você vai ter mais outras 16 horas ali, cara. Você lembrou isso. O próprio nome do aplicativo já fala. Tipo assim, isso aqui é pra te dar é lógico. Eu fiz caminho trabalho pra você trilhar a partir daí. Eu fiz um trabalho recente que eu nunca pegaria se não fosse inteligência artificial, que foram fazer 7 mapas, tipo onde está o Wall-E. Foi boa a grana. Mas, cara, lógico, se eu tivesse que trabalhar cada mapinha isométrica, eu estaria muito fodido. Mas eu usei, e aí depois eu redesenhei em vetor. Ainda foi outras 20 horas de trabalho, mas seria 80. E, obviamente, tipo, depois eu coloquei lá, obviamente, do prompt da maneira que eu tô falando. E, obviamente, nenhum deles é exatamente o que você viu, o que saiu da inteligência. Então, é uma ferramenta, mas ele não pode ser o produto final. Essa é a regra que eu deixo. Não pode ser o produto final. E não pode ser, não é, assim, a lei de Deus. Não pode ser, porque se for, quando é o produto final, ele é ruim. É só isso. Ele para quem tem a mão, por exemplo, eu sou roteirista, eu escrevo o dia inteiro, o tempo todo, tá? Eu escrevo romance, escrevo roteiro, tudo. O ChatGPT, ele é assim, ele é ótimo roteirista para quem não entende roteiro. Ele é um ótimo escritor para quem não escreve ou quem não lê, entendeu? Ele é tipo assim, ele é o inimigo do escritor medíocre. Isso ele vai roubar o emprego do escritor medíocre. Porque o escritor medíocre é aquilo ali, entendeu? É a mesma coisa com desenho. Então, você vê que ela tem isso. Saiu o Claude 3. Eu entrei no Claude 3, estou pagando, que é uma nova que dizem que é melhor que a ChatGPT. Ele melhora um pouco de ficção, em escrita de ficção, ele é um pouquinho melhor, mas continua sendo um lixão. Para quem lê, para quem curte escrever. Porém, ele é uma ferramenta. Então, por exemplo, eu não sou rico, sou pobre. Eu não tenho secretária, eu não tenho assessora, eu não tenho aquelas coisas que o Stephen King tem, que ele escreve e manda lá pro povo fazer revisão para ajeitar. Não tem, mas tem o GPT. Eu pego o meu texto, faço a base, jogo o GPT e falo assim, GPT, dá um jeito isso aí. E ele dá, e ele ajusta, e ele altera. Só que depois você tem que ler. Porque ele é muito doido. Tem dia que ele tá fumado, ou fumou um ácido, uma coisa assim. No meio do texto ele começa a endoidar o cabeção. Só que eu sou meio artista maluco. Às vezes eu adoro as alucinações dele. Às vezes ele dá uma alucinação e fala assim, cara, que legal isso aqui. Aí eu pego, reescrevo e taco na história a piração que ele teve. Sei lá de onde veio essa piração, ele vomitou alguma coisa que ele engoliu ontem. Mas é isso que eu tento passar pra galera, assim, apropria, gente, seja antropófago, apropria desse negócio, porque não tem volta, né? E na vida é isso, ou você vai contra a onda ou você surfa, né? E às vezes tem que ir contra a onda. Se o cara roubou, tá na cara que roubou o seu negócio, vai lá, entra no processo, ganha da Microsoft, você tem mais dinheiro que Deus, arranca o dinheiro deles. Mas tem hora que você tem que surfar e aproveitar essa nova fase, né? Boa tarde, gente. Eu não sou da área, então, mas achei muito boa, obrigado pela oportunidade, bem legal. Concordo muito com vocês, assim, na perspectiva otimista e na perspectiva crítica também. E aí, puxando um pouco para o meu lado, não querendo ser repetitivo, vocês entraram um pouco nisso, eu tenho alguns projetos educacionais em blockchain, e aí a gente vai ensinar NFTs, criptoativos, contratos inteligentes em escolas públicas e em outros lugares, e também sou advogado. E aí essa discussão sobre direito autoral e tudo mais, achei bastante significativa. Eu queria entender como que funciona hoje, assim, o mercado artístico, se é uma perspectiva individual
ou se vão ser sim ferramentas que protegem o artista para ele reconhecer que o trabalho dele está sendo utilizado de alguma forma. Ainda é algo muito solitário, tipo, do artista ter que ficar indo atrás, ou já existe um movimento também, porque existem hoje tecnologias que protegem exatamente isso, né? Essas falhas assim, de propriedade intelectual. Como que é um pouco isso, assim? Aí, obrigado. Excelente pergunta. E, tipo assim, eu conheço o trabalho dele, ele, assim, do lance das criptomoedas, etc e tal, e pô, muito, muito foda. Mas focando, só porque o tempo tá acabando, é muito difícil pro artista correr atrás. Muito difícil pro artista correr atrás dentro do seu... A não ser que você seja já um Maurício de Souza, ou um Alex Rosa, ou algo assim. É muito difícil dele correr atrás, porque falta dispositivo. Entendeu? Só que o artista, esse papo de apropriação artística para outra arte, ou para a própria produção artística do artista, é antigo. Você tem mais de 100 anos da história da arte que te dá o respaldo para poder fazer esse tipo de trabalho da maneira correta. Entendeu? Tipo, da apropriação artística, seja de fotos ou... Entendeu? Você tem que deslocar o objeto inicial da sua situação. Se eu pego uma foto de um cozinheiro que está na cozinha, eu coloco ele pilotando a Enterprise. Ele não é mais o cozinheiro, e ele é a minha arte. Você entendeu? Então, tipo assim, ele não é mais o cozinheiro, como um trabalho meu, eu posso cobrar por ele. Mas aí, por algum motivo, o cozinheiro se reconheceu naquela foto. Se eu fiz esse trabalho, vai ser muito difícil ele provar que é ele na foto. Você tá entendendo? Então, tipo assim, mesmo que ele prove, o meu advogado vai ter o meu respaldo de artista plástico de 200 anos, não, desculpa, 120 anos de artes plásticas, onde isso já aconteceu. E hoje, se ele me condenar, ele vai condenar Picasso, vai condenar Duchamp, vai condenar o Andy Warhol. Então, assim, entendeu? Tipo, é como você faz. Como é que você vai saber quando você acertou, quando você errou? Estuda arte, cara. Entendeu? Tipo, é simples, estuda, vai pra escola da arte, entende o que você pode, o quanto você pode mover a régua. A partir do momento... Poxa, tem um monte de quadro de intervenção de Mona Lisa. Como é que você movimenta? Assim, tipo assim, o que é direito público que você pode usar? Quando não é direito público, o que você pode fazer para alterar aquela imagem e usar ela mesmo assim? Entendeu? Você só vai saber disso se você estudar a história da arte, se você estudar, né, tipo, metodologias, né, tipo, economia da arte, técnicas que você vai alterar aquela arte para poder realizar a sua visão. E uma vez que você realizou a sua visão, fica difícil ela tirarem isso de você. Entendeu? Então você tem todo o respaldo da história da arte para poder ser uma base jurídica para poder manter seu trabalho se você fez direito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Eu fiz um questionamento até com a Carol ontem, né? É o seguinte, no quadrinho, vou falar do quadrinho no geral, né? O mais conhecido que eu acho é o Alex Ross, né? Desculpa. Nesses últimos anos aí, ele praticamente copiou as páginas de quadrinho da década de 40, 50, 60, tá? Praticamente ele usou como referência totalmente. Só usou o estilo dele, mas a proporção, a posição, tudo é do criador, tá? E o mais recente, você assim, até eu tava lembrando, acabei de lembrar, o que ganhou o prêmio Will Eisner no ano passado, usou a capa do quadrinho, uma releitura do Norman Rockwell, da Santa Ceia não, da Ação de Graça. E aí, como é a situação? É uma IA analógica? Ou uma mais releitura da peça? Esse é o grande problema. Eu estou acompanhando todos os processos jurídicos, que é bom para falar ali para ele. Eu estou acompanhando desde o começo vários processos nos Estados Unidos, que é o que vai direcionar o mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, sobre a questão da arte generativa e do texto generativo também. A gente já tem alguns processos bem avançados, alguns já chegaram em decisões judiciais. Até agora, os proponentes, né, o pessoal que acusou que teve o seu material usado em treino, né, existe
esse processo da inteligência artificial generativa, ela treina e depois ela aprende a recriar, aprende a criar textos, imagens e vídeos numa base de treinamento. Esse aqui é o lance. Toda vez que a inteligência artificial está gerando alguma coisa, ela cria do zero. Ela aprende como fazer em determinado estilo ou não. E quando aparece muito parecido com a imagem original, não é que ela copiou ou fez um Photoshop ou replicou a imagem original. Ela está super treinada a fazer daquele jeito. Chama overtraining. Mas toda vez que ela gera algo novo. Então é como se fosse um blockchain. Cada imagem gerada por inteligência artificial, ela é única. Isso é que assusta. Ela é única. Ele é incapaz de fazer 10 imagens iguais. Se o seu olho está falando que a imagem está igual, é o seu olho. Se eu julgar uma outra inteligência artificial para analisar os pixels, ela não vão reconhecer. Para a inteligência artificial, são duas imagens totalmente diferentes. É medonho. Então esse é o grande problema jurídico. Quando o pessoal vai acusar de plágio, não tem jeito, porque as nossas leis atuais, a ideia de plágio não entra a inteligência generativa. Pode ser que mude as leis, pode ser que não mude, aí a gente está vendo os próximos capítulos. Mas a ideia original é o seguinte: toda imagem, a decisão atual é a seguinte: toda imagem gerada pela inteligência artificial, ela é de domínio público. Ela não pode tomar autoria quando gerada pelo algoritmo e saindo nua e crua. Caso o artista pegue isso e contextualize dentro de uma visão artística, dentro de um projeto, dentro de não sei o quê, a visão artística, o projeto, a contextualização, ela pode ter copyright. Porque é a mesma coisa com o urinol do Duchamp. Por isso que eu falo, tem que estudar arte. Se quiser entrar nesse campo, tem que ver o que aconteceu antes, porque o que está acontecendo agora não é tão diferente assim. Esse é quando o pessoal, a gente que vai chegando na meia-idade, você começa a ver que as coisas é assim, né? Repete. O urinol hoje deve valer uma fortuna. Então, por quê? Não é o urinol que você está vendendo. Não é o urinol. Exatamente, é a concepção, é o projeto, não sei o quê. Então, você pegar uma iArt e transformar ela num projeto, sei lá das quantas, aí você pode fazer o copyright do seu projeto. Então, você fez uma capa, por exemplo, a capa da Veja de 6 dedos, né? Inclusive, vai entrar para a história da arte aquilo ali. Já entrou. Aquela capa de 6 dedos. Capa de 6 dedos, né? A Veja tem o copyright daquela capa. Porque é um processo, o projeto inteiro é a capa. A imagem isolada, se for provada que foi aí, tudo bem, é domínio público. Mas se eu replicar essa imagem, a Veja pode ir para cima de mim, que ele fala: essa imagem pertence a um projeto assinado por um artista. O projeto tem copyright, a imagem não. E aí nós entramos numa briga judicial. E são duas brigas jurídicas distintas. São duas brigas jurídicas distintas. Só um macete. Nessa imagem, muito inclusive, doido. eu até sugiro que vocês procurem. Porque quem tem o olho treinado sabe que são 3 imagens em uma ali. Teve uma pós-edição. Tem os bottoms, os drop shadow. Teve uma pós-edição de um artista em cima das imagens geradas da inteligência artificial, e ele deve ter gerado umas 3. Então, é como a gente está dizendo aqui, tem que saber fazer. Tem que saber usar. Exatamente. Tem que saber usar. Outra questão, assim, também, para refletir, né? É o novo desenhista do Conan, é um espanhol, ele desenha igualzinho o Joe Bucena, praticamente. E aí? É também um IA analógica? Exatamente. Né? É que o tempo acabou, a gente tem que fechar, mas essa é uma outra discussão também, por isso que às vezes a coisa se torna inútil se você só olha o lado da inteligência artificial, que é um nome equivocado, que vale um outro painel, porque não é exatamente uma inteligência artificial, tá? Mas a sua questão do Conan, aí é uma questão até assim, braçal. Então, quer dizer, pelo artista sentar e ficar gastando horas copiando outro artista, eu sou fã do Moebius, né, do Moebius. Tem 10, 20 artistas que tem traço igual do Moebius, ninguém fala nada. Ele parece Moebius, que bom.
Agora tem esse que o traço é igualzinho do John Buscema, que já faleceu. Todo mundo fala, não, que bom. Não, então a questão é braçal? Se eu gasto tempo copiando, pode. Se economiza tempo, não pode? Cara, na boa, o cara que copia John Buscema... A questão do tracing, que a gente também fala de desenhar por cima. Exato. E, ó, então eu volto para aquela coisa de sempre. Tem visão artística, é arte. Tem concepção artística, é arte. Não importa o meio. Não importa o meio. Então o tracing é arte? É arte. Por quê? Eu fazendo tracing é um lixo. Ninguém vai olhar e falar arte. O Tim Bradstreet, que é o maior tracing do mundo, fazendo tracing, você fala assim, meu Deus, mas é tracing, mas é foda. Então, é o seguinte, seja foda. E arruma um jeito de ser foda. Só pra poder fechar aqui, o cara que desenvolve a habilidade manual de copiar um Boris, um Moebius, ou sei lá, um John Buscema, porra, velho. Tipo, o cara já tá na frente de muita gente, velho. Tipo assim, é questão aí de conversar com ele pra poder abrir a cabeça dele e usar essa puta habilidade que ele tem pra poder fazer as coisas dele. Pronto. O tempo acabou, Carol. Acabou, gente. Dá tempo de fazer uma pergunta, rapidinho? Dá, porque você é o dono da mesa, né? Tá, porque meu nome é Henrique, tá? Que eu já vi, tentei fazer, né, vendo e ouvindo em inteligência artificial, né, é tudo muito limpo, né, limpo em todos os aspectos, tá? E aí, quando a gente vai ver um filme das grandes empresas, vamos falar do Duna agora, né, a concepção de como a gente trabalhava lá atrás, ela ainda está lá. As ambientações, as imagens quentes, coisas que a gente vê hoje em comerciais feitos com inteligência artificial, não tem. E quem está começando agora já começa na inteligência artificial sem saber desse processo todo de criação lá atrás. O que a gente vai esperar quando a gente fala, né, Brasil a nível, né, Disney, alguma coisa, como é que tá? A gente vai estar com menos profissionais gabaritados para trabalhar num mercado de oportunidade de arte, porque não está fazendo, na verdade, saber separar o que é a publicidade, né, que está fazendo aquela coisa mais limpa do mundo, e é onde a gente precisa de um cenário com bastante sujeira, com bastante aquecimento, que isso parece que não vai perder. Ou seja, o IA está fazendo que as pessoas percam um pouco da noção do que é a criação real. Então, eu vou responder para poder fechar também. Tipo, você, artista, vai ser o que há de mais raro no mundo hoje. Entendeu? Tipo, você vai ser o que a IA quer algoritmizar. Você vai quebrar o algoritmo. Você tá entendendo? Tipo, o que tá na tua cabeça não tem como o algoritmo chegar lá. Se chegar... Por exemplo, o cara chega pra mim e fala, pô, teu desenho ficou igual AI. Eu fico assim... Porra, velho. Tantos anos de curso pra você chegar e falar isso, deve ter alguma coisa errada comigo. Tua visão, o artista vai ser a coisa mais rara do mundo e a coisa mais cara do mundo. Entendeu? Então, tipo assim, se investir na sua arte, ser o artista que você quer ser, não é perda de tempo, mas nós estamos falando de dois momentos, igual o Seixas disse. O mercado artístico é uma coisa. Agora, o mercado que a gente está trabalhando de produção, de artes visuais, games, etc e tal, você tem que surfar nessa onda, você tem que aprender a utilizar essa ferramenta. Porque é uma ferramenta para você poder pagar suas contas, fazer seu boleto e, às vezes, até viver da sua própria arte também. Mas existe esse momento de que, assim, uma coisa é você assistir um roteiro escrito Mundo de Gumball. Eu tava rindo hoje, assistindo no almoço lá em casa, e você vai sentir a diferença do roteiro daqui pra frente feito no ChatGPT. Com certeza. Mas você vai sentir, velho, na hora. Você não vai, velho, você não vai. Piada, então, filho, você não tem como. Humor. Ô, gente, infelizmente já deu tempo. Eu queria agradecer a vocês pela presença, agradecer o Acir, o Cris, o Newton, né, por ter compartilhado essa discussão tão rica com a gente. E eles vão estar aqui. Quem não conseguiu fazer a pergunta pro palco, pode perguntar para eles em off. Tá liberado, tá bom, gente? Então, boa tarde para vocês e muito obrigada. casadosquadrinhos.com.br. Siga nossas redes sociais, divulgue, compartilhe,
Venha aos nossos eventos e até o próximo CDQ Cast.